Quantas vezes já ouvimos uma palhaçada que nos parece saída direto de um filme? E enquanto alguns acreditam que talvez a pessoa que cometeu o crime nunca será castigada na vida delas, outros, principalmente a família, continuam anos e mais anos esperando por essa punição. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje continuaremos o crime que começamos na semana passada, que é o crime do palhaço do sul da Flórida que aconteceu, lembra, na cidade de Wellington, na Flórida. No episódio anterior, a gente viu que Wellington era um lugar elevado, um lugar sofisticado, né, um lugar mais calmo e tranquilo, onde as pessoas com maior poder aquisitivo tinham suas casas. E nesse cenário, nós tínhamos então Marlene, ou Marlene, no caso Warren, e o seu esposo Michael. A Marlene era de Michigan e o Michael a conheceu em Michigan depois que ela tinha acabado de perder o marido em um acidente de carro. Os dois se casaram e ele ajudou a criar os dois filhos dela, o John e o Joey. Os dois decidiram então se mudar para a Flórida, onde eles começaram seus negócios, ela no caso de aluguel de casas e o Michael no caso, ele tinha essa concessionária que ele vendia carros. A gente também contou da trágica morte do filho mais velho da Marlene, que se chama John Jr., em um acidente de carro, né? E a gente acabou chegando no dia 26 de maio de 1990, quando após ter ouvido a campanha tocar, a Marlene foi até a porta e se deparou com um palhaço que segurava balões e flores para ela e, logo em seguida, esse mesmo palhaço atirou bem na face da Marlene. Os investigadores, a princípio, focaram a sua investigação no Michael, porém ele tinha um álibi que era corrida de cavalos, como a gente já viu. E é aí que eles continuam investigando o Michael e acabam descobrindo que outra pessoa poderia ter cometido esse crime. E essa pessoa se chama Sheila Keene. E foi aí que a gente parou. Então agora vamos começar a falar da Sheila. A Sheila tinha crescido em uma comunidade no centro da Flórida e o centro da Flórida ele não é conhecido por ter praias ou ser que nem Miami, que nem a gente tá pensando. Na verdade, nessa parte central da Flórida se desenvolvem outros tipos de coisa, por exemplo, gado, agricultura de cana-de-açúcar e essas coisas. Então são cidades mais voltadas para fazenda, né, mais agriculturais e tudo mais. E foi justamente aí que a Sheila cresceu. A Sheila era uma mulher muito atraente desde que ela era jovem e, né, porque ela era atraente, ela acabava se envolvendo muito com homens mais velhos. E esse foi o caso da Sheila com o marido dela, que a gente falou que é o Richard, né, quem o Michael contratou para trabalhar como motorista de guincho em sua concessionária depois. Bom, porém nos anos de adolescência da Sheila, ela já tinha um histórico de crimes. Isso porque, né, ela era uma delinquente juvenil. E em uma dessas idas à cadeia, a gente vê essa foto que ela tirou para o arquivamento, né? E você pode ver, eu não sei se você está vendo, que ela está sorrindo na foto. Isso é uma coisa muito interessante, porque uma pessoa, quando ela é presa, né, ela fica, tipo, brava, ela fica, né, a não ser que ela seja um rockstar, que nem o Axl Rose, ela não vai ficar sorrindo pra foto. Mas nesse caso, você consegue ver que ela não tava nem aí que ela tinha sido presa. E a vida dela foi assim desde que ela era adolescente. Bom, então por conta do envolvimento da Sheila com homens mais velhos, né, era esse o tipo de homem dela, assim que ela sai do ensino médio, ela acaba conhecendo o Richard Keene, que é o amigo, né, que o Michael contratou para trabalhar na concessionária dele. Bom, eles se conhecem ainda na Flórida e começam a se relacionar, né, conversa vai, conversa vem, eles se casam. Só que acontece que o nosso amigo Richard é preso, e ele é preso e vai para uma prisão no estado da Georgia. Por conta disso, então, a própria Sheila acaba se mudando para Georgia para que ela fique mais próxima do marido dela, o Richard. Então, ela está morando ali na Georgia por alguns anos e aí depois que a prisão dele, né, a sentença dele termina, eles decidem então voltar para a Flórida, porque afinal de contas ela era da Flórida, né? Eles estavam acostumados com a Flórida, eles voltam para a Flórida. Só que dessa vez, adivinha para onde eles voltam? Para Wellington, quando então o nosso amigo Richard é contratado pelo Michael para trabalhar como motorista de guincho naquela concessionária deles. Logo que o Richard é contratado, o Michael já conhece a esposa Sheila dele. E aí, né, eles todos, vamos lá, têm histórico de prisão. O Michael lembra que ele tinha sido preso lá por adulterar odômetros e tudo mais. Ele não foi bem preso, né, já que ele acaba confessando o crime, mas assim,
né? Ele tá com um histórico ali judicial na ficha dele. Só isso que fica. O Michael já tinha ido pra prisão. E a própria Sheila, ela já tinha sido presa também. Então, por conta disso, né, você começa a ver aí que as influências não estão muito boas na vida do Michael. E eles começam a fazer uns esquemas. Por exemplo, uma coisa que eles foram acusados de fazer e que existem testemunhas oculares que viram esse crime acontecer é que a Sheila, ela se vestia de prostituta e convencia uns homens a irem pro motel. Esses homens geralmente eram homens que tinham comprado carro na concessionária do Michael. Então esses homens iam pro motel achando que eles iam ter uma noite de aventuras. Só que aí, quando eles chegavam lá, adivinha, a Sheila ficava apontando uma arma pra eles, enquanto o Michael e o nosso amigo, o Richard, esposo da Sheila, reposavam o carro dessa pessoa, né? Então assim, dizem as más línguas que eles não faziam isso só com os carros das pessoas que não conseguiam pagar. Dizem que eles faziam isso em geral. E aí teve um dia que uma testemunha ocular viu a Sheila apontando uma arma pra esse cara e chamou a polícia. No que ela chamou a polícia, antes da polícia chegar, ela viu o Michael e o Richard chamando a Sheila. Então ela saiu correndo, ainda apontando a arma pra esse cara, e eles vazaram no carro dessa vítima, que foi repousada, né? Então assim, os três eram conhecidos por estarem envolvidos em esquemas ilegais como esse. Só que o Michael e a Sheila, eles começam a ficar mais próximos, eles começam a trocar olhares, né? A falar, oi, você vem sempre aqui. Ai, eu não. Ok? E coisa assim. E o Richard meio que começa a perceber que isso tá acontecendo. Eventualmente, o Richard e a Sheila, eles se divorciam. Ele não aguenta mais, né? E aí, né, você acha que a Sheila corta relações com o Michael? Não, gente. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, né, que ela se divorcia do marido dela, o Richard, é ao mesmo tempo, lá em 88, que o John Jr. tinha sido morto, né, no caso, naquele acidente de carro. Ele não foi assassinado, foi um acidente de carro que tinha acontecido. Então, o que acontece? O Michael, ele estava traumatizado, ele estava passando por um luto, certo? E lembra que o casamento dele com a Marlene, que é a nossa vítima, não estava indo bem. Então, bem nesse momento é quando a Sheila se separa do marido dela, o Richard. E aí, né, conversa vai, conversa vem, em pouco tempo ela e o próprio Michael acabam virando namorados, né? Enquanto ele ainda está casado com a Marlene, né? Então, o que acontece? Ela, né, se divorcia, acaba comprando um apartamento, e na comunidade ali que ela comprou o apartamento, os vizinhos dela todos, eles achavam que, na verdade, quem era o esposo dela não era o Richard, e sim o Michael, porque ele era a pessoa que eles mais viam. O Michael vinha todo dia visitar a Sheila, ele vinha à noite, passava as noites às vezes com ela e tudo mais. Na concessionária, lembra, a mesma história. Todos os empregados já sabiam que, assim, eles chegavam juntos, eles iam pro almoço juntos, ela ia com ele embora, né, assim, pra casa, e ela trabalhava ali na concessionária, só que, na verdade, ela só ficava com ele o tempo todo. E sempre que eles estavam juntos, eles ficavam rindo, eles tinham uma química, né, ali que todo mundo percebia. Então, na concessionária e também os vizinhos da Sheila, todo mundo achava assim, não, com certeza eles estão envolvidos romanticamente. Inclusive, foi um choque pros vizinhos da Sheila descobrirem que, na verdade, ela era divorciada e que o Michael era casado com outra mulher, porque ele estava ali o tempo todo como se ele morasse na casa dela. Inclusive, a mãe do Michael também já tinha percebido isso, porque teve um dia que o Michael estava numa pista de corrida, ele levou a Sheila e a mãe dele também estava lá com ele, eles estavam almoçando. Aí a mãe, né, tava vendo ali a interação dos dois e ela, tem algo nesse caroço. E a mãe dele sabe que ele é casado com uma outra mulher, no caso, a Marlene. Então a mãe dele chega pra Sheila e fala assim, você tá apaixonada pelo meu filho? E a Sheila fala assim, eu estou perdidamente apaixonada por ele. Ele é o meu Brad Pitt, né? Ela não fala que ele é o Brad Pitt dela. No caso, eu que falei. Ok? E aí a mãe vira para o Michael e fala, e você? Você tá apaixonado por ela? E o Michael fala, eu só amo a mim mesmo. Que resposta alfa, né, gente? Olha que cara, uou, que incrível, né? Vapo. Mas enfim, aí simplesmente ele vai e fala isso e segue por isso, né? É a vida. Mas assim, vocês estão vendo que todo mundo tá percebendo que eles estão envolvidos romanticamente. Lembra que a Marlene
e no caso o Michael, eles viviam vidas separadas, certo? Mas a própria Marlene já estava percebendo isso, provavelmente. Então o que acontece? Vamos lá, volta para a investigação. A Marlene morreu, certo? Eles estão procurando por um suspeito. O Michael tem um álibi, mas aí então a gente descobre que ele tem uma amante, e uma amante que ele basicamente mora com essa mulher, né? Vamos lá. Então é aí que os policiais começam então a focar a investigação nela. O único problema é que lembra que aquela descrição que o Joey tinha dado era de um palhaço com os olhos castanhos, ok, olhos castanhos ela tem. Só que esse palhaço tinha os ombros largos e as mãos grandes. Pois é, só que, gente, vocês lembram, então, que quando o Joey viu isso, ele não tava ali com a mãe dele o tempo todo, né? Ele ouviu o tiro, e aí, depois que ele ouviu o tiro, ele viu o palhaço fugindo pro carro, e o palhaço saiu correndo, né, dirigindo, no caso. Então, o que acontece? Ele não viu muito bem, de fato, o que aconteceu, ele só viu o olho do palhaço, o palhaço virando e fugindo, foi um momento muito rápido. Mas, porém, todavia, o próprio Joey, por anos e anos, não acreditava que nem o pai dele, né, de criação, o Michael, e nem a Sheila, que ele já conhecia, estivessem envolvidos nisso. E ele ficava achando que a polícia estava perdendo tempo investigando eles, né? No caso, a polícia acreditava que era possível que, na verdade, a Sheila tivesse se vestido de palhaça e tivesse ido lá matar a Marlene, né, na casa dela, e isso porque o tiro não tinha sido no peito. Em geral, eles falam que quando os homens que assassinam uma pessoa com uma pistola, eles, tipo, se não for um assassino profissional, eles vão atirar no peito, vão atirar em alguma região do dorso, certo? Só que no caso, o tiro foi bem na cara, foi uma coisa pessoal, foi na cara dela que ela levou o tiro, né, gente? Então imagina, parece, né, alguma coisa assim passional, alguma coisa relacionada ao coração, ao amor, né? Talvez um ódio, um despeito, uma inveja que essa pessoa tenha da Marlene. Então, apesar da investigação estar agora focada no Michael e na Sheila, o único problema é que de evidência física mesmo, tinha-se pouca coisa, né? No caso, a gente tinha o corpo da Marlene, que é uma evidência física, a gente também tinha os balões e as flores que tinham sido levadas para a cena do crime. Só que de físico mesmo, só isso. E de resto, a gente tinha os depoimentos de duas testemunhas oculares, o próprio Joey, que é o filho da Marlene, e o Bill, que era o vizinho que estava passeando com o cachorro, lembra? E aí eles tinham visto esse carro, o Chrysler branco LeBaron. Então, assim, enquanto eles não encontrassem o carro, eles não teriam mais evidência física, certo? E apesar deles estarem focando a investigação na Sheila, né, eles são investigadores, eles não podem ir por instinto e falar, foi você, pronto. Porque se for esse o caso, eles não vão conseguir uma condenação. Então, eles têm que buscar por evidências que indiquem que realmente tinha sido a Sheila. Então agora eles estavam procurando por esse carro assim 24 horas por dia. E aí que a gente começa a falar do carro. Então, pouco antes do dia 26 de maio e do assassinato da Marlene, um casal tinha alugado um carro, porque eles estavam passando as férias ali em Wellington, e eles alugaram, adivinha o quê? Um Chrysler branco LeBaron. E aí, né, na hora deles devolverem esse carro, eles passaram as férias e na hora deles devolverem o carro, eles ficaram confusos, assim, nossa, como que a gente vai devolver o carro? A gente pegou em um lugar, vai devolver, né? Então, não sei. E aí, nessa época, né, para que vocês lembrem-se disso, a gente está falando dos anos 90, não era assim, ai, Google, vamos lá. Era lista telefônica. Então eles abrem a lista telefônica e eles encontram uma propaganda do lugar que eles tinham alugado o carro deles, ok? Então ali estava o nome do lugar e logo abaixo do nome do lugar estava o telefone do Michael. Eles acreditando que aquilo era uma operação legítima, já que, né, em momento nenhum você vai pensar, aqui encontrei no Google, isso daqui é um número de esquema, né? Não, você vai achar, se tá na lista telefônica, que aquilo é oficial. Eles ligam pro número dali e alguém da concessionária do Michael atende. Eles perguntam, oi, tudo bem? A gente tem esse carro e tal, que a gente alugou no dia tal, e a gente queria saber como que a gente faz pra devolver. E um dos empregados do Michael, né, não sei quem, talvez tenha sido o Michael, talvez tenha sido a Sheila, talvez tenha sido outra pessoa que trabalhava na concessionária e já estava avisado. Então essa pessoa fala pra eles que tudo que eles precisavam fazer era dirigir até o endereço da concessionária e deixar o carro ali na frente com as chaves em cima do capô.
né? Magicamente, né, depois que esse casal faz isso, adivinha, gente, o carro é misteriosamente roubado, né? E desaparece da frente da concessionária. Então, depois que eles descobrem isso, os policiais continuam investigando, né? O único problema é que, de novo, eles não têm ainda o carro. Mas, olha aqui, né? Outra evidência circunstancial. Interessante, eles encontram o livro, a lista telefônica, eles encontram um número do Michael ali. Então alguém deve ter agido de má fé. Só que isso não necessariamente prova que a pessoa que agiu de má fé foi o Michael, ou que seja uma pessoa que está relacionada ao Michael. Talvez um inimigo dele possa ter feito isso de propósito, né? Quem sabe? E aí, eles não conseguiam também encontrar essa pessoa misteriosa para quem o casal tinha ligado. Então eles tinham que encontrar de qualquer forma o carro. E adivinha, um dia antes do funeral da Marlene, eles finalmente conseguiram encontrar esse carro em um estacionamento de um supermercado que se chama Winn-Dixie. E aí, no carro, eles encontraram um monte de coisa. Eles encontraram fibras de cabelo longo e castanho, que nem, né, o cabelo da nossa amiga, que vocês já viram, que é a Sheila. E eles também encontraram fibras de peruca no porta-mala. Então era um cabelo sintético, né? E era aquela peruca de palhaço, que é assim, enroladinha e colorida. Eles encontraram amarelo, laranja, várias cores. Só que isso é a única coisa que eles encontraram. Eles não encontraram nem a arma do crime e eles também não encontraram, por exemplo, a própria fantasia, certo? Isso seriam duas coisas fundamentais que eles precisariam para indiciar um desses assassinos, né? Então, beleza. Mas, Jéssica, então eles têm cabelo da Sheila. Fechou, bora lá, vamos embora. Uhul! Não, na verdade, não, gente. Isso por quê? Porque antigamente, né, DNA não era uma coisa assim fácil. Então, assim, apesar de eles terem o cabelo dela, eles não conseguiam afirmar 100% que aquele era o cabelo da Sheila. Mas então eles foram e pegaram todas essas novas evidências físicas que eles conseguiram no carro e catalogaram tudo. Então, beleza, vai pra polícia. E agora, o que a gente faz? Eu não sei, enquanto a gente não achar nem a arma do crime e nem a fantasia e conseguir conectar isso ou a Sheila ou ao Michael, não tem pra onde a gente ir. E a investigação fica por aí. Uma outra coisa importante que os investigadores tinham encontrado próximo à cena do crime... uma coisa é o seguinte, esse carro ele tinha sido encontrado a 5 milhas da cena do crime. E ali no estacionamento eles encontraram um recibo de uma loja que vendia fantasias. Então eles se encaminham até essa loja e eles falam com as duas donas da loja, né? Então elas estavam ali e eles, oi, tudo bem? A gente precisa falar com você sobre essa venda aqui. E mostram o recibo para elas. Elas falam, mas por quê? O que aconteceu? Eles, olha, você vai ouvir amanhã no jornal, mas basicamente houve um assassinato e a gente acredita que a pessoa que matou essa pessoa comprou a fantasia aqui. Quem foi que comprou essa fantasia? E aí é que essas mulheres falam, olha, chegou uma mulher, né, no dia antes do assassinato, né, no dia 25 de maio, aqui na loja, e ela chegou à noite. A gente tava pra fechar a loja e ela entrou, e a gente falou assim, você pode voltar amanhã? E ela disse pra gente que não podia, que ela tinha que comprar uma fantasia naquela noite. E aí a gente fala, ok, né, a gente queria fazer a venda, então a gente vendeu pra ela. E aí elas abrem o caderno delas. Isso é uma coisa muito interessante se você é novo, porque você não faz ideia de como que eram feitas as vendas antigamente, né, gente? No recibo ali, não tinha, tipo, indicando tudo que você tinha comprado, não, tá? Até porque isso é uma loja, é um negócio pequeno, certo? Então ali no recibo tinha o preço da coisa que você tinha comprado, como se você fosse numa loja de R$1,99, né? Não vai te falar item por item o que você comprou, só falava o preço completo. E aí elas tiveram que ir no caderno delas, que elas logavam essas informações, né? Que elas catalogavam essas informações, e elas viram, olha, essa pessoa comprou uma fantasia de palhaço, essa pessoa comprou uma peruca colorida de palhaço com o cabelo todo enroladinho, essa pessoa também comprou tinta branca. E aí, na hora que falou da tinta branca, uma das vendedoras falou, inclusive ela disse que tinha que ser uma tinta branca bem forte para que ninguém conseguisse identificar ela. E aí, né, por último, essa pessoa comprou um nariz de palhaço.
ok? Esses tinham sido todos os itens que essa pessoa tinha comprado. E os policiais, você pode descrever essa pessoa? Elas, olha, era uma mulher assim alta, né? Uma mulher bonita. Ela parecia ter uns 56, 58 anos. E ela tava com um cabo de cavalo, né? No caso. Só que assim, dava pra ver que o cabelo dela era super longo, era castanho escuro. E os olhos dela também eram castanho escuros. E assim, tinha uma característica masculina sobre ela, mas era uma mulher. Não sei falar o que era dessa característica masculina que ela tinha, né? Interessante isso, por quê? Porque lembra que o Joey tinha falado que ela tinha ombros largos e mãos grandes, bem masculino, né? Aí, é nessa hora que, então, os investigadores, eles apresentam um monte de fotos pra essas mulheres, né? Então, eles apresentam, assim, umas 8 fotos e fala, a mulher que você vendeu essa fantasia está aqui nessa foto? E elas identificam de cara a nossa amiga, a Sheila. Aí eles mostram uma outra, né, lista de fotos para essas mulheres, de novo, com umas 5 a 8 fotos. Essa pessoa tá aqui e elas identificam a Sheila em todas essas fotos. Eles fazem isso 3 vezes e é assim, não é como, você tem certeza que não foi essa mulher aqui? Não, no caso, eles literalmente só falaram, essa mulher está aqui nessa foto e elas apontaram para a Sheila todas as vezes. Jéssica, tá beleza? Não, pelo amor de Deus, a gente já sabe que foi a Sheila, ela se vestiu de palhaço, ela chegou e atirou na cara da Marlene e agora, né? Os investigadores já podem prender, né? Pelo amor de Deus, diz que sim. Então, gente, na verdade não, porque, de novo, essas pessoas são testemunhas, né? Então, assim, beleza, a gente sabe onde que ela comprou isso, mas é a investigação que segue. Bom, eles também, né, tinham, como eu falei, os balões e as flores. E aí, aquele balão especificamente era só vendido em um lugar, que adivinha, era um mercado bem do lado da casa da Sheila. Ela literalmente foi no mercadinho ali, né, andou cinco passos, chegou na padaria e comprou ali mesmo, né, o balão e as flores. Tá, Jéssica, pronto, ok, a gente já sabe que foi ela, pelo amor de Deus, disse que esses caras prenderam. Gente, infelizmente isso tudo, né, todas essas coincidências maravilhosas são... Olha que coisa maravilhosa. Evidências circunstanciais. Então você, como investigador, como detetive, não pode fazer nada sobre isso. Você tem que tentar até você conseguir algo completo. Só que aí, né, então, a investigação meio que para, tá? Eles não têm mais pistas, eles não sabem o que fazer para conectar essa pessoa que eles têm quase certeza que é a assassina do crime ao crime, e nem o Michael a ser o mandante do crime, né? Olha que coisa maravilhosa. E aí, um ano passa e é nessa que esses investigadores descobrem esse advogado que se chama Christopher DeSantos. E o Christopher DeSantos, ele tinha alguns anos atrás representado Joey Aarons, né? Que é o filho da Marlene e que tinha sido criado pelo Michael. E aí, basicamente, era o seguinte, né? O Joey, ele estava envolvido, olha que coisa sinistra, com um assassinato. Ele tinha sido indiciado por assassinar uma pessoa. Só que, na verdade, ele não tinha cometido esse crime. O que tinha acontecido é que ele estava andando com uma galera, né, os amigos dele, assim, né, adolescentes no meio da rua, e um desses meninos matou uma pessoa. Só que como eles estavam todos juntos, eles não sabiam quem tinha sido a pessoa que tinha assassinado aquela pessoa. E foi meio que uma briga que começou e tudo mais. Então, assim, não foi uma morte premeditada, e sim uma morte culposa. Faz sentido? Eu ia falar um homicídio culposo, ao mesmo tempo que eu falei, faz sentido. Mas então tinha sido isso que tinha acontecido. Então o Christopher DeSantos, ele fala, beleza, né? É um caso aí que parece de boa. E ele defende o Joey. Eles conseguem, então, provar a inocência do Joey e descobrem que, na verdade, tinha sido o amigo dele que tinha feito tudo isso. E ali tá todo mundo feliz. A Marlene tá celebrando, o Joey tá celebrando e o Michael está celebrando. E aí, nesse momento de comemoração, eles meio que dão uma festa, né? E o Michael chama o advogado Christopher ali pro cantinho. E aí ele fala assim pro Christopher: cara, se um cônjuge mata o cônjuge dele, ele, tipo, herda todas as propriedades e dinheiro que esse cônjuge tem? E aí o advogado fala assim: não, claro que não, né? Quer dizer, depende. Tipo, se você, hipoteticamente, se vestir de palhaço e matar o seu cônjuge e ninguém conseguir provar que foi você, você herda sim. O advogado fala isso.
No caso, o advogado não teve a intenção de falar, olha, se veste de palhaço, vai lá e manda alguém matar sua mulher. Não era essa a intenção dele. A intenção dele era responder assim, como se fosse uma coisa de, né, essas situações hipotéticas que todo mundo pergunta pros advogados. Tipo, advogado, hipoteticamente, vamos dizer que eu roubei um banco, né? Eu gasto dinheiro ou não? O que eu faço? Eu mando pra que ilha? Aí, você manda pra Ilhas Caimã, é claro, né? Todos os advogados já se meteram em confusões assim, né? Admita, se você é advogado. Você deve ter se metido. E aí o advogado, ele dá uma dessas. E ele fala que no momento ele tinha se arrependido de ter falado isso, porque ele meio que sentiu assim, estranho, né? E depois que o crime aconteceu, ele então veio pra polícia e falou, olha, teve essa conversa entre mim e o Michael. Então assim, na hora eu respondi com a intenção de dizer que se essa pessoa não pudesse ser provada a identidade dela, ela poderia receber, porque assim, não é provado que foi o cônjuge que matou. Mas cara, eu nem devia ter respondido essa pergunta, né? Que vacilo meu, ok? Autoridades da lei. Então, né, gente? Também durante a investigação, os detetives descobriram com a família da Marlene e também com amigos íntimos da Marlene que ela queria se divorciar do Michael há algum tempo, só que ela tinha muito medo que ele fizesse alguma coisa. Literalmente, ela virou para a mãe e para o pai e falou o seguinte, olha, se eu amanhecer morta amanhã foi o Michael. Ok, só esse detalhe também dentro dessa história toda. Então, assim, a gente tá vendo que os detetives já solucionaram o caso basicamente. Eles só precisam de uma evidência que leve à prisão tanto do Michael quanto da namorada dele, a Sheila. Então, assim, a polícia até agora não conseguiu nada que conectasse o Michael ou a Sheila ao assassinato da Marlene. Só que eles estão conseguindo tantas evidências circunstanciais que eles acabam conseguindo um mandado de um juiz para que eles possam oficialmente começar a investigar o negócio do Michael, né? Eles pensam, talvez ele contratou uma pessoa, alguém do trabalho dele está ciente disso, deve ter alguma prova física que conecte esse cara ao crime da esposa dele, né? E eles começam, então, a investigar a concessionária do Michael. Nessa que eles estão investigando, eles conseguem prova suficiente, gente, pra finalmente fazer uma prisão. Uhul! Só que, no caso, não pelo assassinato da Marlene. E isso porque lembra que o Michael já tinha, inclusive, sido preso por conta de adulteração de odômetro. Então, eles descobrem que, de novo, ele, né, não aprendeu nada. Não me diga, uma pessoa que não foi presa por um crime que ele literalmente confessou, não aprendeu nada? Pois é, chocante, né, gente? Então, ele não tinha aprendido nada desse crime anterior que ele tinha realizado e ele continuou adulterando odômetro. Só que nessa busca que eles fizeram na concessionária, eles encontraram diversos documentos que não apenas provavam que ele estava adulterando os odômetros dos carros que ele vendia, como também que ele estava envolvido com extorsões dos clientes deles, ok? E com roubo. Literalmente, ele estava roubando veículos. Olha que coisa louca. Então, por conta disso, né, a polícia finalmente conseguiu prender o Michael. Só que, de novo, não pelo assassinato da mulher dele, e a Sheila continuou livre. E aí é isso, né? O Michael foi preso, a Sheila não foi condenada por nada, e a investigação virou um cold case, né? Então, o que é um cold case? Então, cold case, em português um arquivo morto, é quando todas as evidências que os policiais conseguem durante a investigação estão exaustas, ou seja, eles já investigaram tudo, não conseguiram chegar a lugar nenhum e um crime não consegue evidências novas durante 3 anos. Então, se esse período de 3 anos passar, não obtiverem evidências novas, o caso, ele meio que continua em aberto, só que não tem nada que a pessoa possa fazer, então ele vira um arquivo morto. Um arquivo morto pode ser posteriormente reaberto até que se descubra o assassino. Inclusive, quando, né, os condados dão dinheiro extra para algumas delegacias de polícia, é isso justamente o que eles fazem. Eles voltam para investigar esses arquivos mortos e, assim, por conta da evolução da tecnologia, muitas vezes eles conseguem encontrar os assassinos reais. Será que foi esse o caso deste assassinato? Nunca saberemos. Não, brincadeira. A gente vai saber sim, só que no final desse episódio, no caso. Bom, então, gente, o arquivo virou um arquivo morto e foi isso. Né? Então, durante anos e anos, não se conseguiu nada de evidência nova, até que um dia, um homem que era filho de um ex-funcionário da concessionária do Michael liga para a polícia e fala o seguinte: olha,
eu tenho uma pista pra vocês. A polícia fica super entusiasmada, né? Fala, que caso é esse mesmo? Não, brincadeira. Eles, então, ficam super entusiasmados e vão até a casa desse homem. Quando eles chegam nesse local, eles começam a entrevistar esse homem, a interrogar esse homem, e eles descobrem que o pai dele, que trabalhava na concessionária para o Michael, né? Ele tinha falado no leito de morte o seguinte: tudo que você precisa na sua vida vai ser garantido se você chantagear o Michael com essa informação. Que informação, Jéssica? Eu não sei, eu tô fazendo suspense porque eu gosto disso, entendeu? Bom, a informação era o seguinte: tinha um carro, né, que tinha sido desovado dentro de um lago. E o pai deu a direção para o carro. Ele foi e deu o mapa, né, pro filho. O filho depois foi lá e falou, cara, com certeza tem um carro ali dentro, né? E aí o filho falou, olha, esse carro aqui é o carro que eles usaram para desovar as evidências do crime da Marlene. E aí os policiais ficaram, gente, nossa, que coisa maravilhosa, né? E principalmente porque, veja bem, esse cara podia ter chantageado, ele podia ser má índole que nem o pai dele e ter chantageado o Michael, e a polícia nunca teria descoberto sobre isso. Só que ele foi pra polícia com essa evidência. Então, cara, assim, maravilhoso, uma pessoa realmente de boa índole, né? A polícia vai até o local que o menino tinha... O menino não, o homem, né? Tinha falado. E, gente, eles conseguem encontrar o carro. Eles tiram o carro da água e eles encontram um monte de coisa lá dentro. Só que eles não encontram nem a pistola, que tinha sido usado, né, como arma do crime, e eles também não encontram a roupa de palhaço. Então, assim, vida que segue, né? Porque eles não encontraram algo que conectasse a Sheila ou o nosso amiguinho Michael ao assassinato da Marlene. A investigação é arquivada novamente e vira arquivo morto. Em 2002, adivinha quem sai da prisão? O nosso amiguinho, o Michael. Lembra que ele tinha sido preso porque ele estava extorquindo pessoas, roubando carros e também adulterando odômetros novamente? Então, ele é finalmente liberado da prisão e nesse ano, adivinha quem vai para Las Vegas e se casa com a Sheila? O Christian! Não, na verdade foi o próprio Michael. Ele foi para Las Vegas e se casou com a Sheila, né? Então, assim... é isso. Em 2013, a Delegacia de Polícia de Wellington recebeu fundos do condado para que eles pudessem reabrir arquivos mortos. Como eu falei, isso acontece, é uma coisa frequente. E então eles decidem abrir esse arquivo. Isso porque, gente, eles podem não ter evidências novas. Só que, assim, eles têm um número substancial de evidências físicas que eles conseguiram daquele carro LeBaron branco que eles encontraram no estacionamento do Winn-Dixie, lembra? Então eles tinham o quê? Fibra de peruca, né, ali, de palhaço, provavelmente. Eles tinham ali um fio de cabelo longo e castanho. Nossa, de quem pode ser esse cabelo? Não sei, né? E o que eles tinham em 2013 é o avanço tecnológico que provavelmente, né, o DNA poderia levar à ligação ou da Sheila ou do nosso amigo Michael ao crime da Marlene. Então, os investigadores estavam esperançosos quando eles abriram o caso. Só que aí, gente, eles vão falar, cara, o que aconteceu com eles mesmo? Assim, a gente tem que descobrir, né, antes da gente reabrir o caso. E adivinha, gente, eles descobrem que o Michael tinha se casado com a Sheila. Então, 30 anos depois do assassinato da Marlene, eles finalmente puderam ficar juntos, oficialmente e legalmente. Eles também descobriram que o casal tinha se mudado para Virgínia, em uma cidadezinha pequena, né, que ficava próxima ao lago e que se chamava Abington, ok? Eu acho que é essa pronúncia. No caso, eu nunca ouvi falar dessa cidade, então, assim, infelizmente eu tenho amigos na Virgínia, eu poderia perguntar pra eles? Poderia. Eu vou perguntar? Não, mas é a vida que segue. Então vamos lá. Eles descobriram que eles estavam nessa cidadezinha do interior. E aí você fala, tá, Jéssica, mas e daí, né? Não tem nada que eles possam fazer. Os caras literalmente sabem quem matou a mulher, não tem evidência nenhuma. Gente, olha aqui. Se você descobre, enquanto policial, que um suspeito que você estava investigando se casa com o suspeito principal do crime que você está investigando, tem angu nesse caroço. Moisés! Não consegue, né? Apesar disso não ser uma evidência que prove qualquer coisa, isso te dá indícios suficientes para que você consiga um mandato e para que você consiga financiamento do governo, né, para você poder investigar de novo esse caso, né? E no caso foi isso que eles fizeram. Eles reabriram o arquivo e eles começaram a investigar não apenas, né, toda aquela evidência física, mas eles também mandaram autoridades, né, investigadores, detetives lá para essa cidade na Virgínia em que o Michael e a Sheila estavam morando. Quando eles chegam lá em Abington,
eu vou chamar assim, não tô nem aí, eles descobrem então que, né, a Sheila é benquista pela comunidade, o Michael é casado com a Sheila. Então eles descobrem que eles estavam vivendo uma vida assim super rica, né, super maravilhosa. Eles tinham uma casa na beira do lago, né, na Ponta de Picolé, como a gente chama em Brasília. Mentira, Ponta de Picolé é uma coisa específica, mas fica na beira do lago. Ok, eles tinham uma casa na beira do lago, ok? O cara, o Michael, ele não apenas tinha avião, ele tinha lancha, ele tinha carros caríssimos, né? Gente, eles tinham Cadillacs, né, e tudo mais. Mas isso porque quando eles chegaram ali na Virgínia, eles abriram um restaurante, não na Virgínia, mas bem ali do lado, né, na fronteira, porque esse lugar fica perto da fronteira com o Tennessee. Então eles abriram do lado do Tennessee o restaurante. E o restaurante se chamava A Vaca Roxa. Né? Obviamente, eles estavam imitando o Jay e o Silent Bob. Só isso que eu tenho a dizer sobre isso. Se eu fosse o Jay e o Silent Bob, eu processava, ok? Os vizinhos, isso foi bem recorrente em todos os depoimentos, falavam que eles eram um casal que parecia estar super apaixonado, eles davam muitas festas, eles chamavam todo mundo da vizinhança, chamavam os amigos, eles tinham muito amigos, principalmente no caso a Sheila tinha muitos amigos, e não eram muitas pessoas que falavam mal deles, exceto que esses detetives realmente investigaram pra caramba. Uma dessas pessoas não foi tão difícil encontrar. Isso por quê? Porque era o vizinho deles, e esse cara teve uma interação com o Michael, e na verdade o Michael meio que ameaçou ele de morte, né? Uma coisa assim, quem nunca ameaçou um vizinho de morte não sabe o que é viver. E aí, né, no caso, então, ele tinha ameaçado esse vizinho de morte. Eles também encontraram um empregado da Vaca Rosa, que é o restaurante, era um restaurante de fast food, então vocês podem ver que a cópia exata, né, do que eles têm lá nos balconistas. Eles encontraram, então, esse ex-funcionário que disse que teve uma vez que eles estavam em uma festa do estabelecimento e a Sheila tava trêbada, né? Ela estava super bêbada e ela contou para um grupo de funcionários de uma vez que ela basicamente tinha escapado de ser acusada de um assassinato que ela tinha cometido na Flórida. Conveniente isso, né? Interessante. Tá, mas Jéssica, isso não vai ser evidência, né? De novo, porque, assim, nada que a gente encontra nesse caso, apesar de ser óbvio que essa mulher matou, é evidência. Eu já tô ficando pé da vida, eu vou desligar esse vídeo. Calma, calma. Ok? Sim, isso também pode ser evidência. Tudo isso que eles estão encontrando, apesar de serem evidências circunstanciais, na hora que o processo for para a audiência dentro do tribunal, essas testemunhas vão ser chamadas, certo? Então isso vai, assim, fortalecer o caso deles. Só que eles precisam também de evidências físicas que liguem o Michael e a Sheila ao assassinato da Marlene. Bem, gente, eles não conseguem essas evidências em 2013, mas eles continuam com a investigação, porque, de novo, por conta de todas essas dicas, eles puderam manter a investigação em aberto. Isso é basicamente o que os detetives podem fazer para que eles cheguem em algum lugar na investigação. Mas em 2017, então, eles mais uma vez, porque eles estão mandando todos esses anos as evidências físicas que eles têm para análise em laboratório, porque qualquer coisa que eles consigam achar que linke, né, que conecte a Sheila ao assassinato ou o Michael ao assassinato é válido para eles. Até que em 2017 eles recebem uma ligação do laboratório. Basicamente, o que tinha acontecido lembra daquele lindo fio de cabelo comprido que não foi encontrado no nosso lençol, e sim no carro do Chrysler lá? Gente, eles conseguiram um match de DNA. E, né, eles conseguiram finalmente conectar a Sheila à cena do crime com isso. E aí é que eles puderam, então, indiciá-los. Esse deve ter sido o momento mais maravilhoso da vida desses detetives, né? E, basicamente, o que eles fizeram foi o seguinte, né? O casal, Michael e a nossa amiguinha Sheila, que agora se chamava Debbie desde que ela se mudou pra Virgínia, eles estavam viajando pra Vermont, né? Chique esse pessoal. E eles estavam dirigindo, né? Eles estavam voltando com o Cadillac deles, que era uma SUV. Aí eles são parados, né, na estrada, e os detetives chegam e falam assim: ah, tudo bem, carteira e a habilitação e o documento do carro, por favor, né? Eles acham que, né, estão sendo parados, que nada aconteceu, e é aí que eles prendem a Sheila. No momento que eles colocam a Sheila dentro do carro de polícia, ela nem pergunta, tipo, sobre o que é isso? Ela sabe que aquilo ali, com certeza, deve ser por conta do assassinato, né? Então, a única coisa que ela pergunta é: meu marido também tá sendo preso?
mas no caso só ela, infelizmente, é que foi presa, porque aquele era o DNA dela e não o DNA do Michael, certo? Então o que acontece, gente? Basicamente, 27 anos depois de ela ter matado a Marlene Aarons, é que, finalmente, a Sheila Keynes foi presa pelo assassinato da Marlene. Então, uma das preocupações que os promotores tinham naquela hora que eles conseguem prender a Sheila é que, apesar de ter todas essas evidências circunstanciais, né, a única evidência, assim, concreta que eles tinham era o DNA. Apesar do DNA não mentir, a convicção, né, o sentenciamento de uma pessoa e o veredito não dependem de DNA, e sim das pessoas que estão ali como jurados daquele crime. Então, o que acontece? Ele falou, poxa, né, e se eu trouxer todas essas várias testemunhas do crime e aí o advogado de defesa fala, mas o crime aconteceu há tanto tempo atrás, eles nem se lembram. Você lembra o que você comeu no dia 25 de agosto de 2005 para o jantar? Né? Porque é isso que eles fazem, os advogados de defesa no caso. Então, os promotores estavam com muito medo mesmo, né? Bom, então isso tudo está acontecendo em 2017. A Sheila finalmente é presa, só que o promotor tá morrendo de medo, né? Não sabe o que esperar, e ele tem que tentar fazer um acordo, né? A justiça dos Estados Unidos é muito forte no sentido de que eles sempre tentam fazer um acordo porque isso acaba evitando gastos com o julgamento, gastos, né? Por exemplo, eles têm que trazer essas pessoas todas, eles têm que primeiro conseguir uma sala, né, de tribunal para conseguir fazer tudo, eles têm que pagar, né, essas pessoas todas e tudo mais. Então, assim, pro Estado é uma coisa que gasta muito dinheiro fazer um julgamento. Então, por conta disso, nos Estados Unidos eles têm que oferecer um acordo pra pessoa. No caso, eles ofereceram um acordo, só que a Sheila, ela tava confiante, inclusive ela manda cartas e cartas pro Michael falando, cara, eu sei que, né, nada vai acontecer porque eu sou inocente, é claro, eu não estou falando isso porque é uma coisa pública, e sim porque eu sou inocente, né? Ela manda essas cartas pro Michael, assim, mostrando que eu sei que vai dar tudo certo, né? O advogado de defesa, né, pode usar todas essas técnicas para desacreditar as testemunhas, né? No caso, mesmo sendo uma coisa óbvia, e assim, é uma coisa desgastante. Então, em 2017, o advogado conversa com a Sheila e eles acabam aceitando o acordo. Né? Basicamente, se ela não tivesse aceitado o acordo, ela estaria olhando para uma sentença de, no mínimo, uma prisão perpétua, porque a Flórida, como um estado do sul dos Estados Unidos, é um estado de crime capital, ou seja, eles têm pena de morte, né? Então, ela poderia ser indiciada a pena de morte, sim, só que, no mínimo, ela ia conseguir uma prisão perpétua. E, no caso, assim, não é muito comum que eles indiciem mulheres a pena de morte, porque elas são mulheres, ok? A sociedade ainda é bem machista nesse quesito, mas ok, vida que segue, né, gente? Então eles acabam oferecendo um acordo super brando, até porque, né, lembrando que a nossa amiga Sheila, ela é uma pessoa que tem quase 60 anos hoje em dia. Então, levando tudo em consideração, não tem como eles chegarem assim e falar, pena de morte, aí ela passa o quê? 30 anos na cadeia. Se ela tem 60 anos agora, ela vai ser morta com 90 anos, não faz sentido isso, ela vai morrer na cadeia, né, e tudo mais. Então, levando tudo isso em consideração, eles fizeram um acordo, e a Sheila aceitou esse acordo. E basicamente, gente, é um acordo ridículo. Isso por quê? Porque ela já tinha sido presa em 2017, ela já estava esperando, né? Ela não tinha um habeas corpus, no caso, ela estava esperando, até porque eles literalmente fugiram, né, da Virgínia. Por que será que eles não conseguiram um habeas corpus aí, né? Ela estava esperando para ser julgada, já presa, então por conta disso, isso também já subtraiu da pena dela que ela conseguiu. No final, ela conseguiu uma pena ridícula, tá? Em que, se ela tivesse sido presa, ela seria liberada no dia 18 de setembro de 2025 por um assassinato de uma mulher que ela chegou na casa dela a sangue frio e matou essa mulher. Na frente, não na frente, né, mas assim, do lado do filho, praticamente. E assim, simplesmente, basicamente, então, ela foi transferida, ela estava presa a princípio, antes do julgamento, não houve um julgamento porque ela fez um acordo, deixando isso bem claro, e ela fez um acordo bem próximo de quando o julgamento estava para acontecer, viu? Mas enfim, por conta disso, não houve julgamento, e ela foi transferida de Palm Beach, onde ela estava, para Tallahassee, né, que é mais no interior, no centro da Flórida. E aí, ela foi transferida para essa prisão essa penitenciária de segurança média, em que eles podem fazer, tipo, trabalhos manuais e nem ficarem presos,
E esse é o último update que eu tenho, então não sei se ela está cumprindo isso em regime semi-aberto ou em regime aberto ou em regime fechado, né? Mas se você descobrir, deixa aí nos comentários, e se você gostou desse vídeo, deixe um like. Lembrando sempre, se você tem caso de lenda urbana, se você tem casos de episódios sobrenaturais, ou até gostaria que eu investigasse não, porque eu não sou detetive ainda, não, brincadeira, que eu contasse sobre um caso de true crime, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, em @espiritusdoalém-podcast, ou vocês também podem mandar um e-mail para mim, no e-mail que é espiritusdoalém-podcast@gmail.com. Deu um branco aqui, né? E, gente, vocês podem ter as suas lendas urbanas, os seus casos sobrenaturais ou os casos de true crime que vocês querem que eu conte, contados aqui neste canal e neste podcast, né? Então, lembrando, se você está ouvindo a gente do Spotify, dê 5 estrelas, faça a avaliação do podcast. Se você não for dar 5 estrelas, não avalie, ok? É a vida que segue, é muito trabalho, ok? Se você tá na Amazon, faça a mesma coisa, avalie com 5 estrelas. Se você não for avaliar com 5 estrelas, não precisa, ok? Deixe o seu joinha aqui. Se vocês quiserem, vocês podem se inscrever no canal. Se vocês não quiserem, também não se inscrevam, mas deixe o joinha, tá? Porque dá trabalho pesquisar essas coisas tudo. E, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana a gente vai vir com um caso sobrenatural. Que caso será? Eu não sei, eu não decidi ainda, então eu não vou contar pra vocês. Bom, fiquem bem e lembrem-se, se vocês forem para a Flórida, fiquem longe dos palhaços. Beijos e tchau, tchau.